Paz de Cristo, gente. Amém. Boa noite. Que responsabilidade. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 7, verso 51, por gentileza. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar compartilhando uma palavra. E hoje nós vamos falar sobre Estevão. Eu gosto muito desse ambiente que nós estamos vivendo, porque parece que o Espírito Santo conecta tudo que é feito. Você achou? Amém? Atos 7, versículo 51. Palavras de Estevão, vamos lá. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiu os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejavam. Amém? Essa história de Estevão. E o contexto que ela se passa é na igreja primitiva. Os apóstolos, eles estão pregando o evangelho, eles estão cumprindo com o ID. E cada vez mais pessoas aceitam a mensagem da cruz, cada vez mais reconhecem o poder do evangelho, se rendem, e a igreja está crescendo. E os apóstolos têm uma situação a resolver. Quanto mais pessoas, mais demanda, mais organização, mais coisa a ser feita. Então eles decidem, vamos separar 7 homens íntegros, homens cheios do Espírito Santo, homens aptos a cuidarem das viúvas, a cuidar dos órfãos, homens que possam compartilhar o trabalho da igreja conosco. Estevão é um desses 7 homens que é levantado como diácono da igreja primitiva. E eu quero começar pontuando algo. Estevão, no verso 6, Estevão é dito como um homem cheio do Espírito Santo, um homem íntegro e um homem responsável. E ele é levantado para esse ofício. Queridos, nesse contexto, Estevão está cumprindo aquilo que ele foi chamado, que é servir a igreja. E nesse momento, ele é separado para cuidar de viúvas. Mas no verso 7 diz, eu quero que você abra lá, no verso 6, versículo 8, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que falavam. Estevão era um homem diferente. Ele é um homem que se posiciona além daquilo que foi pedido para ele. E o Espírito de Deus fazia com que ele prevalecesse diante da sociedade. Ele pregava o evangelho, ele fazia sinais, ele fazia prodígios, porque estava cheio do Espírito Santo, e quem estava ao redor dele não podia resistir, porque ele estava com a verdade. Querido, eu posso dizer uma coisa para você? O evangelho é a verdade. Nós não estamos nos reunindo por uma conversa de final de semana, nós não estamos reunindo, não, nós estamos reunidos porque estamos debaixo da verdade de Cristo. A verdade que transformou a nossa vida. E nesse contexto, no decorrer da história, Estevão começa a pregar, começa a fazer prodígios, começa a fazer maravilhas, e pessoas se levantam contra a verdade para parar a pregação do evangelho. Eu não sei você,
Mas parece com alguma coisa que a gente está vivendo hoje em dia, né? E o interessante é que, olha a atitude que os grandes do conselho judaico utilizam. Eles levantam uma calúnia, eles levantam uma mentira para condenar Estevão e calar a sua voz. E no verso de número 7, no verso de número 6, Estevão dá uma das maiores pregações de toda a história do Novo Testamento, e ele resume todo o plano de salvação, ele resume todo o projeto de Deus, de Israel até os dias que ele vivia, passando por Cristo, a mensagem de redenção, a mensagem do sacrifício substitutivo por nós. E quando ele olha para os céus, depois disso tudo, ele é levado à frente ao sumo sacerdote. Ele faz toda essa pregação e ele olha para os céus, à frente daqueles que estão condenando, aqueles que estão o acusando. E ele vê os céus abertos e o Senhor em pé à direita de Deus. Logo em seguida, Estevão é apedrejado e é morto e se torna o primeiro mártir da igreja. O primeiro homem que deu a sua vida pela causa do Evangelho. Querido, Mateus 5:10 diz o seguinte, palavras de Jesus: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Estevão inaugura isso. Mas, dando continuidade, e porque eu disse que é muito bonito ver o Espírito Santo complementando as palavras, sabe uma coisa que Estevão não faz? Ele se omite em meio à realidade que ele está vivendo. Estevão se posiciona, meu irmão. E esse é o clamor para nós nesses dias. Você não tem que se omitir, você está com a verdade. O Evangelho é a verdade. O Evangelho de que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas também é o Evangelho de o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação e a vida eterna. Essa mensagem precisa ser passada através da sua vida, independente das circunstâncias, independente de quem se levanta, independente de governos, independente de oposição, no local onde você está inserido, na tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho. Você com Deus é maioria, você com Deus tem a verdade. Se você entende que a sua vida está fundamentada na mensagem do Evangelho, ei, meu irmão, não é tempo de se omitir. Não é tempo de se omitir. Estevão vai até a morte por sustentar a mensagem do Evangelho, mas sabe qual é a recompensa, meu irmão? Duas: ele vê os céus abertos. Primeira, né? E a segunda, ele dá um exemplo do que é vida com Cristo para um homem chamado Saulo. Você conhece? A tua vida é uma mensagem, meu irmão. A sua mensagem tem sido coerente com os seus princípios? A sua mensagem tem sido coerente com aquilo que você defende como fé? Meu irmão, já caminhando para o final, em toda a história nós vemos exemplos de homens que se posicionaram pela verdade, que não se omitiram. Os apóstolos na igreja primitiva deram seguimento à pregação do Evangelho, e lá eles lutaram contra Roma, eles lutaram contra Nero, e eles se posicionaram em favor da verdade. Foram perseguidos e mortos, mas não se omitiram. Na Reforma, Calvino, Zwinglio, Martinho Lutero, todos eles se posicionaram em favor da verdade. Dentro dos calabouços da Igreja Apostólica Romana, eles disseram: nós precisamos resgatar a verdade, que só tem um mediador entre Deus e homens. Meu irmão, em todos os momentos da história, homens decidiram se posicionar em favor da verdade e do Evangelho. E você? Chegou a sua vez.
Eu gosto muito de lembrar de William Seymour no avivamento da Rua Azusa, um homem filho de escravos, pobre, numa situação completamente contra um avivamento, contra o manifestar do Espírito Santo. Ele decide orar: Senhor, nós queremos falar em línguas, nós queremos ser batizados pelo Teu Espírito. E naquele momento ele inicia um clamor dentro de um lugar pequeno, um lugar que já tinha sido um estábulo, um lugar que já tinha sido um monte de coisa. Ele decide clamar. Você conhece o avivamento da Rua Azusa? Meu irmão. É isso que acontece quando um homem decide se posicionar diante de uma sociedade com a verdade. Você conhece o reverendo Martin Luther King Jr.? O líder do movimento de direitos civis norte-americano? Um homem que decide dizer: na minha nação, o meu sonho, eu tenho um sonho, de um dia ver a minha nação sem a segregação racial, sem a diferença entre povos, e todos estarmos debaixo de um mesmo sentimento de que somos filhos de Deus, e por isso não há diferença entre nós. Meu irmão, eu termino falando a respeito de um avivamento que me marca e movimenta muito meu coração, que é o avivamento das Ilhas Fiji. Você conhece as Ilhas Fiji? É um arquipélago na Oceania muito pequeno, mas eles provaram de um avivamento que nunca antes aconteceu, meu irmão. Eles estavam num tempo de guerra civil, num tempo de destruição, num tempo onde as ideologias destruíram o país, ideologias comunistas, socialistas, ideologias que foram destruindo aos poucos a infraestrutura e toda a cultura do país. Eles decidiram: meu Deus, o país está tão dividido, mas nós decidimos orar, nós vamos buscar em Ti, Senhor. E eles começam a clamar, meu irmão. E eles começam a ver a verdade por trás da palavra que foi pregada antes de mim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E aquele avivamento foi algo tão extraordinário que o ecossistema, os cardumes no mar, os corais, voltaram à vida porque estavam mortos. A economia foi mudada, a política foi mudada, a paz voltou àquele lugar, e as Ilhas Fiji foram tomadas pelo Espírito Santo, e a igreja começou a se movimentar. Eu quero te desafiar: procure e pesquisa, porque eu creio na manifestação do Espírito Santo. Eu creio no poder do Evangelho. Paulo vai dizer, e eu repito quantas vezes for necessário, Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar, meu irmão. Não é outra coisa além do poder de Deus para salvar. Ei, querido, hoje você está vendo um cenário na sua nação, é na porta da sua casa, é na sua rede social. E qual tem sido o teu posicionamento? Eu quero te convidar nessa noite, algo ser startado no seu coração, algo ser acendido dentro de você, para você de fato orar e clamar por um avivamento na sua nação, por uma reforma nas estruturas da nossa nação. Querido, a igreja é a coluna de fé e de verdade. Nós precisamos nos posicionar. Quando ninguém fala, nós precisamos falar. Quando ninguém quer dizer a verdade, nós precisamos dizer. Tem ideologias que dizem uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Aqui não! Aqui não! Você tem um pastor que se posiciona contra tudo e contra todos, um pastor que coloca a cara, que defende a verdade, que defende a família, que defende a vida. Ei, meu irmão, chegou a nossa vez, chegou o nosso momento. Levanta a tua voz em adoração e em clamor, não se omita.
A tua oração tem poder, sim. O teu posicionamento tem poder, sim. A igreja do Senhor tem poder nessa terra, sim. Eu creio no poder da adoração, eu creio no poder do clamor, eu creio no poder daquilo que é ligado na terra, também é ligado nos céus. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, cansado, sem coragem, desanimado. Júnior, eu estou clamando e... Mas, meu irmão, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo escolhido, você é a igreja do Senhor. Eu gosto de pensar que nada parou a igreja em todo esse tempo. Se a mensagem do Evangelho chegou até você, é porque o Espírito Santo usou esses homens que não se omitiram. O que nós estamos deixando para as próximas gerações, meu irmão? São os nossos filhos. São aqueles que vão estar após nós. Eu queria pedir para você se colocar de pé, pastor. Então, no nome de Jesus, esse é o momento para você olhar para você mesmo. Feche os seus olhos. O que você poderia estar fazendo pela tua nação? O que você pode estar fazendo pela tua nação? O que você pode estar fazendo pelos teus filhos, pelas próximas gerações? Meu irmão, esse é um momento que define 4 anos só. Será? Então, no nome de Jesus, nós vamos orar, o pastor vai estar fazendo essa oração. Eu creio que pessoas vão ser restauradas, renovadas, fortalecidas, transformadas. E o poder do Evangelho, o poder que Deus libera sobre as nossas vidas, quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, Ele chegará até você nessa noite. Amém? Você ainda com os seus olhos fechados, por favor, me escute aqui. O que o Júnior falou é bem verdade. Eu tenho recebido uma enxurrada de mensagens